Assunto de hoje: plantas. Nós vamos ver quais os locais que são bons para ter plantas, que tipo de plantas que nós devemos ter em casa e onde devemos colocar as plantas. Meu nome é Poliana Obiero, eu sou uma feng shuísta, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Primeiro colocar aqui para vocês algumas plantinhas. Eu estou voltando de uma mudança, a maioria das minhas plantinhas não estão bem, eu estou tentando recuperar elas. As plantas que estão indo um pouquinho para frente eu estou deixando de casa e a maioria eu estou retirando elas de casa. Eu vou mostrar aqui para vocês como que estão algumas plantas. Aqui está a minha venca. Essa venca está se dando bem, aqui é o meu lírio da paz. Essas duas únicas plantinhas que estão indo bem aqui em casa. Aqui a minha a areca queimou muito, eu vou ter que substituir ela, colocar ela para fora e colocar outra areca aqui. A areca é a planta do acolhimento, ela é muito boa para ter na entrada das casas. A pilha é uma plantinha chinesa, é um símbolo da prosperidade, porque ela faz essas folhinhas redondas, e também é chamada de planta da amizade. Ela vai dando... Aqui a minha outra areca pequenininha também está queimada, que não se adaptou muito bem a essa mudança. Como vocês viram aí, algumas plantas estão indo bem, não? E outras não estão tão bem. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, em relação a plantas, nós devemos ter o quê? Um cantinho fora de casa, para que seja assim um local onde você venha recuperar, tipo assim, um hospitalzinho das tuas plantas, que você possa recuperar. Então, se você tem uma sacada que seja aberta, então retire, coloque lá naquela sacada aberta, né? Nunca deixe plantas morrendo dentro de casa. Nunca deixe vasos com plantas secas dentro de casa. Olha que energia que tem ali. A planta é um ser vivo. Ela emana energia. Se ela está morrendo, se ela está doente, está debilitada, realmente a gente tem que tirar de dentro de casa e recuperar essa planta ou substituir essa planta. Então, aquela história assim de planta é bom, planta é ótimo dentro de casa, é uma energia vital, maravilhosa, desde que ela esteja saudável, que ela esteja bonita, exuberante. Aqui eu estava o quê? O que eu estava fazendo aqui? Eu estava limpando, porque plantas dentro de casa, elas têm que ser o quê? Nós temos que limpar as folhas. Então, pega um paninho úmido, né? Com muita delicadeza, e você vai limpar as folhas da tua planta. Isso leva o quê? Tempo. Então, se eu tenho plantas, eu tenho que ter tempo para cuidar delas. Além do cuidado da limpeza das folhas, que você tem que fazer periodicamente, né? A cada 15 dias, a cada 20 dias, sei lá, conforme você for à tua casa. Nós temos a rega, então você tem que conhecer que planta, quantas vezes deve se regar, né? Então, alguma maioria indica que a gente coloca o dedo aqui na terra, se ela tiver úmida, né? Mas tem plantas que gostam da terra bem mais seca, tipo a zamioculca. A zamioculca é uma planta que gosta da terra mais sequinha, então você rega ela uma vez por semana, dependendo do clima da tua cidade, se o teu clima lá for muito úmido ou mais seco, então depende da região. Mas plantas sempre têm que estar bonitas, não deixe plantas feias dentro de casa. E também lembre que nós temos que ter cuidados com essas plantas. Então, se eu tenho 5, 6 plantas, eu tenho que observar o tempo que eu vou usar por elas diariamente, semanalmente, para os cuidados, né? Então, cuide com exagero. Quando você tem exagero de plantas, se você vai ter tempo, se você vai ter esse tempo de dedicação para elas. Terceiro ponto, gente, nem todos os cantos da tua casa é auspicioso, como dizem os feng shuístas, né, para as plantas. Por quê? Porque canto é um guá, tá? São 8 cantos que nós colocamos dentro da nossa casa, mais o centro, então seriam 9. Então, entre esses 9 cantos da nossa casa, que nós utilizamos através da Escola do Chapéu Preto, esses 9 cantos, que eu vou falar sobre a Escola do Chapéu Preto, esses 9 cantos,
Quais são os locais que é bom você ter planta? O guá da família. Por quê? Porque ele é regido pelo elemento madeira. Então, a planta é o símbolo da madeira. Então, muito bom ter planta ali. Outro guá que é regido pelo elemento madeira, o guá da prosperidade. Então, naquele canto ter a plantinha é auspicioso. Tá? E outro guá que eu gosto muito de colocar planta é no guá do sucesso. Tá, daí você vai me dizer assim, mas o guá do sucesso é regido pelo elemento fogo. Só que quando você coloca o elemento madeira, que seria a planta, a madeira o quê? Aumenta o fogo. Por isso que nós temos aquele conhecimento do elemento que rege cada trigama, ou seja, cada guá, tá? E como que ele vai, se ele vai ser auspicioso naquele local ou não, através dos 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Água, madeira, fogo, terra, metal. Nessa ordem, eles vão ter o quê? Um ciclo construtivo. Por quê? A água produz a madeira produz o fogo produz a terra produz o metal. Isso aqui é simbólico, gente. São 5 elementos simbólicos que nós usamos dentro do Feng Shui. E são através desses 5 elementos que nós fazemos o quê? As ativações e as curas necessárias, principalmente dentro da escola tradicional, que é a escola da bússola, tá? A escola de Feng Shui tradicional usa a bússola. A escola do Feng Shui do chapéu preto, ela usa o mapeamento do baguá, que é diferente. E eu estou hoje falando o que aqui? Da escola do chapéu negro. Então, quer dizer, a escola do chapéu negro, ela utiliza a porta de entrada da tua casa, a porta de entrada principal, é aquela porta que foi dita pelo construtor, que seria a porta principal, não aquela que às vezes aquela porta que você entra constantemente, porque muitas pessoas entram pela área de serviço ou pela porta da cozinha, mas é a porta principal. Então, digamos ali, o construtor fez a construção da casa ou a construção do apartamento e estipulou que aquela era a porta principal. Geralmente essa porta dá para um hall ou dá para uma sala. Então, digamos que essa parede aqui, aqui está a minha porta de entrada, ok? Eu tô aqui na minha porta de entrada da minha casa, a porta de entrada principal. Pode ser que eu sempre use ela, pode ser que eu não sempre use ela. Daí tem aquelas dicas do Feng Shui que diz assim, sempre utilize a porta de entrada principal. Um dia nós vamos falar sobre isso. Então, aqui é a minha porta de entrada. Tá? Você imagina a tua casa um retângulo, certo? Aqui é a parede, aqui está a minha porta de entrada. Tá? Se a tua porta de entrada está bem para o canto, tá? E já tem outra parede aqui, que nem aqui tem uma outra parede, né? Aqui você já está no guá da espiritualidade. Um pouquinho para frente, na metade ali, você está no guá da família. E bem lá naquele canto de lá, você vai estar no quê? No guá da prosperidade. Puxando um pouquinho para cá, naquele canto de lá, você ter do lado da prosperidade, você ter o guá do sucesso. Quarto ponto, gente. Posso ter plantas em quais cômodos da casa? Qualquer cômodo da tua casa, desde que seja esses guá que venham a favorecer. Então não posso ter plantas num corredor. Se o teu corredor tiver luminosidade, para não deixar a planta morrer, tudo bem. Ou se você coloca a planta ali, ela fica uma questão de uma semana, aí você tira ela, leva lá para o teu cantinho de recuperar a planta. Você vai fazendo esse rodízio de plantas, tudo bem. Mas não queira colocar plantas em lugares escuros, porque as plantas não vão se dar bem em lugares escuros. Elas precisam do quê? De luminosidade, da luz solar. Então, as plantas perto de portas, janelas, onde entre o sol, são ótimas, né? Eu sempre procuro colocar plantas perto de janelas. Se for em outros guás, eu posso ter plantas, mas não em excesso. Então, quer dizer, nesses 3 guás que eu falei, da família, da prosperidade e do sucesso, eu posso ter bastante plantas ali. Tá? Por quê? São lugares para as plantas, tá? Uma coisa que eu sempre penso que alguns feng shuistas não falam, não tenha planta
no centro da tua casa, porque o centro da tua casa é o elemento terra, tá? E a planta, dentro da simbologia dos 5 elementos, a planta desgasta a terra. Então eu procuro não ter elementos de plantas ali, o elemento madeira dentro do centro da minha casa, tá? Feng Shui é equilíbrio, Feng Shui não é difícil, gente. É você começar o quê? Observar, tá? Observar as plantinhas, observar se elas estão crescendo saudável. Tá? Fazem 40 e poucos dias que eu estou dentro dessa casa aqui, que eu retornei a esta casa. Eu vi que algumas plantas não estão se dando bem aqui. Não sei se é o clima, que eu vim de um lugar mais quente, agora estou num lugar mais frio. Se é o clima, o que que é? Observe, não deixe plantas morrerem dentro da casa. E o último ponto importante sobre aquela questão das formas das plantas, tá? Plantas pontiagudas, né, que alguns feng shuistas falam, né, nas plantas que nem a espada de São Jorge, elas têm uma simbologia o quê? De espada mesmo, né, de corte. Então alguns feng shuistas dizem que não é bom ter esse tipo de planta dentro de casa. E nós vamos ver também, observar que fora de casa, essas plantas, como espada de São Jorge e outras lanças de outras assim que são pontiagudas, elas vão ser o quê? Elas se dão melhores para o lado de fora do que dentro de casa, né? Em alguns lugares existem pessoas que colocam perto da porta, né? É aquela questão de proteção de entrada. Mas isso é o quê? É uma superstição. Vai depender da tua crença. Então eu não vejo assim que seja tanto problema. É a mesma coisa que nem samambaias, né? Porque a forma como ela desce, tá? Como ela desce para baixo, né? Então quer dizer que puxa a energia para baixo, mas é uma energia vital, é uma energia dela. Ela não foi feita para crescer para cima. É a maneira que ela é, eu acho bonito, né? Não tenho samambaias na minha casa, nunca consegui cultivar uma samambaia que ela ficasse bonita. O dia que eu tiver essa habilidade de cultivar a samambaia, eu não vejo problema nenhum. Lógico que eu vou ter o quê? Ela nos locais que são propícios para ela, né? Que nem se tiver a minha casa mapeada com o baguá do chapéu preto, eu vou colocar elas aonde? No guarda-família, no guarda-prosperidade ou no guarda-sucesso. Gente, não complique com Feng Shui. Feng Shui é tão simples, né? É tão assim, sabe? É você saber lidar com os elementos, colocar eles como a ativação para cada guá, e a gente vai ter o quê? Uma casa equilibrada. Quero agradecer vocês por terem assistido até aqui e convidar vocês a se inscreverem aqui. Esse canal é para donas de casa que querem descomplicar o Feng Shui. Não tem nada de complicado, gente. Tem bons livros de Feng Shui, existem cursos de Feng Shui, se você tiver tempo para fazer algum curso, né? E comece a colocar a tua casa em harmonia. Você vai ver como as coisas começam a ficar mais equilibradas, você fica mais serena, mais tranquila lá. E você tem o quê? Você tem um propósito. Qual que é o teu propósito? Ter a tua casa em paz. Meu muito obrigada e até o próximo vídeo.